Fala rapaziada, turma do 101. Separa o material de física e abre aí na página 270 que hoje nós vamos falar de atrito entre sólidos. Vamos lá. Então rapaziada, todas aquelas informações que nós aprendemos acerca dos princípios da dinâmica, nas leis de Newton, a interação, né, das forças nos blocos, né, nós vamos trazer aqui para a interação entre os sólidos, o atrito entre os sólidos, tá? A única coisa que vai mudar agora é que vai aparecer mais uma força, mas não fica difícil. Que força é essa que vai aparecer? A chamada força de atrito, né? Como aqui é a física dos bloquinhos, né? Aqui tem um bloco, ó, apoiado sobre uma superfície, beleza? Se ele está em equilíbrio, né? Eu vou considerar assim, eu tenho aqui na vertical uma força peso atuante, né? E essa força peso, ó, está sempre na vertical com sentido para baixo. E lembrando, força peso é igual a massa vezes a gravidade, beleza? Bom, o somatório das forças, quando ele dá zero, aí sim a gente pode dizer que esse corpo está em repouso, né? Então se tem essa força peso aqui, na direção vertical, então eu tenho uma outra força aqui, né? Lembrando, que se chama força normal. Está na mesma direção vertical da força peso, mesma intensidade, mas em sentido oposto, beleza? O somatório dela dá zero. Aí tem o seguinte, esse bloco apoiado sobre uma superfície, antes nós estávamos considerando essas superfícies, né, tanto a face do bloco quanto a superfície onde ele está apoiado, perfeitamente lisas, ou seja, sem atrito. Tá? Agora vai ficar diferente. Agora é o seguinte, ó, quando eu puxar esse corpo aqui, ó, aplicando uma força paralela horizontal, aqui a superfície, uma força F, beleza? Eu terei uma força de atrito que vai ocorrer, né, no sentido oposto ao do movimento. Se eu aplico uma força para lá puxando esse bloco, a força de atrito está no sentido oposto. Aí prestem bem atenção, né? Se eu tenho uma força QF de 100 newtons para lá e uma força de atrito de 100 newtons para cá, eles vão ficar no 0 a 0, né? Sem positivo e sem negativo. Com isso, o bloco, eu posso dizer que ele fica na iminência do movimento. Ou seja, se eu aumentar, né, se eu for aumentando essa força aqui, eu começo a ter mais força aplicada para puxar do que mais força de atrito segurando esse bloco, né? Óbvio, se a força de atrito for maior do que essa força F, na hora de eu calcular as resultantes, eu vou perceber que vai ficar sobrando força para cá, assim eu não consigo mover esse objeto. Beleza? A força de atrito tem uma fórmula, né? Sempre tem, que é essa daqui, ó. A gente chama ela de Φ, carinhosamente, né? Ela é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? Que você vai encontrar em todos os livros, mas nós sabemos que a normal tem o mesmo valor da força peso. E sabemos que a força peso é o quê? Massa vezes a gravidade no local. Então a força de atrito vai depender dessas informações aqui, ó. Força de atrito. E adivinha a unidade de medida dela, né? É uma força, então é dada em newtons. Beleza? Esse daqui, tá, é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele é adimensional, ou seja, ele não tem unidade de medida, né? O seu valor gira ali em torno de zero, para um pouco maior do que zero, né? Ele é maior que zero e menor que 1 na maioria dos casos. Beleza? Então, o coeficiente de atrito ele depende das superfícies que são atritadas, né? Eu posso ter um bloco de madeira apoiado na superfície de madeira, um bloco forrado de pano apoiado numa mesa de alumínio, então são superfícies diferentes. Geralmente, né, se isso é dado o coeficiente de atrito, então você precisa calcular. Tá? Agora, prestem bem atenção, existem dois coeficientes de atrito, né? Tem um estático, né? Alguns usam o nome estático ou dinâmico, ou melhor, ou cinético, né? Estático ou cinético, então essas duas nomenclaturas para o mesmo caso. Aí vamos utilizar o estático que é mais fácil, estático, parado, né? Então aquele coeficiente de atrito no momento em que ele está, o objeto ali parado sobre aquela superfície, né? Em repouso sobre aquela superfície. Agora, quando o corpo ele entra em movimento sobre aquela superfície, o atrito não deixa de existir, né? Mas aí a gente costuma chamar aquele atrito de atrito dinâmico, né? Um coeficiente de atrito dinâmico, porque existe o atrito, mas aquele objeto já está em movimento, beleza? E os outros demais aqui da forma você já conhece, né?
Massa em quilograma e a gravidade, que aqui na Terra a gente usa aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, a gente vai utilizar aquelas mesmas informações que nós já aprendemos no princípio da dinâmica. O que a gente vai levar em consideração, né? O que vai mudar? Aqui agora vai entrar a força de atrito, que é oposta ao movimento. Beleza? Vamos ao primeiro exemplo. Vamos lá, rapaziada. O exemplo está dizendo o seguinte. Uma caixa de peso igual a 20 newtons está em repouso numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a superfície é 0,4. Uma força horizontal F é aplicada na caixa. Qual é a máxima intensidade da força F, supondo que a caixa permaneça em repouso? Vamos lá, vamos fazer juntos. Então aqui, rapaziada, vamos seguir esse exemplo aqui, ó. A caixa ela tem uma força-peso de 20 newtons, né? O atrito entre a superfície e a caixa vale 0,4. Tem um atrito estático, está trazendo aí que ele está em repouso, né? Só que ele quer saber a máxima força ali, né? O que você fica na iminência do movimento para que ele entre em movimento. Qual o máximo de força que pode ser aplicado para que ele permaneça em repouso, né? Para que evite o movimento. Ele está na iminência do movimento, mas ele está em repouso. Tá? Então eu tenho essas duas forças aqui atuando na direção do movimento, né? Na direção horizontal. Então eu tenho que o somatório das forças, né? As forças resultantes tem que ser igual a zero. Quem são as forças aqui? F, que está para lá, para a direita, e a força de atrito, que está contrária a esse movimento. Então se eu pegar e jogar a força de atrito para lá, eu vou ter o seguinte, ó, o valor da força máxima, né? Vou botar GM aqui, será igual ao valor da força de atrito. Então eu vou calcular. Como é que calcula a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade, que é igual a força-peso. Aí eu vou substituindo, 0,4 vezes 20. Beleza? Então a força máxima que eu posso aplicar ali, né, é um valor de 20 newtons. A partir daí, eu começo a dar movimento para esse objeto. Aí eu já considero um atrito dinâmico, né? Ele continua existindo o atrito, mas aí começa a entrar em movimento a partir da aplicação de uma força superior a 20 newtons, beleza? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá, rapaziada. O exemplo 2 está dizendo o seguinte. Um bloco de massa de 1 kg desloca-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal de intensidade F 10 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre a mesa e o bloco é igual a meio. Considere, a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele dá os itens, né? No item A ele quer que você determine a aceleração do bloco e no item B, supondo que o bloco partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a zero, qual é a sua velocidade após percorrer 2,5 metros, tá? Então vamos lá, vamos fazer juntos. Para o item A, né, eu vou considerar como no exercício 1, só que agora eu tenho o atrito dinâmico, né? Eles estão em movimento, está considerando que ocorrerá um movimento, tá? Então eu tenho essas duas forças ocorrendo aqui na horizontal, então eu tenho o seguinte, vamos lá. Força F, né, é igual à força de atrito, beleza? Aí está considerando que tem um movimento, uma aceleração. Como é que eu substituo aqui o F, né? Segundo a lei de Newton, F é força igual a massa vezes a aceleração. E a força de atrito? Coeficiente de atrito vezes a força-peso, que é a massa do bloco, vezes a gravidade no local. Eu tenho o seguinte, massa 1 kg, eu posso até cortar a massa aqui, tá? Mas aí eu vou fazer assim para vocês poderem substituir direitinho. A aceleração é igual. Coeficiente de atrito, meio. Massa 1, gravidade 10. A aceleração é igual. Aí prestem bem atenção, né? O 1 aqui não precisa me preocupar, está multiplicando, depois vai passar dividindo. 0,5 vezes 10 vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração que o bloco adquiriu, beleza? Agora vamos separar aqui e vamos para o item B. No item B ele quer saber a velocidade final após ele percorrer 2,5 metros. Aí para o item B eu vou ter que utilizar Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, tá? Então vamos lá, velocidade final que ele quer saber ao quadrado
é igual à velocidade inicial, que é 0, porque ele partiu do repouso, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 2,5, opa, a aceleração foi 5 só, perdão. 5 da aceleração vezes 2,5 que ele se deslocou. Velocidade final, ó, já vou passar a raiz, já que eu tenho uma potenciação, do outro lado é uma radiciação. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 5, 10, vezes 2,5, 25. Então é a raiz de 25. Então a velocidade final dele, quando ele percorre 2,5 metros, é de 5 metros por segundo. Tá? Então vamos para o exercício 3, vamos lá. No exemplo 3 temos o seguinte: dois blocos A e B de massas 1 kg e 2 kg, respectivamente, estão em movimento, apoiados numa superfície horizontal. A força horizontal constante aplicada ao bloco A tem intensidade de 12 N. O coeficiente de atrito entre os blocos e a mesa é igual a 0,3. Note que ele considera aí que não tem, né? Está dizendo que se é atrito estático ou dinâmico, tá? Isso a gente vai conseguir descobrir depois quando calcular o que ele pede. Que no caso ele pede o seguinte, ó, calcule a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da força que A exerce em B. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer juntos. Aqui no quadro eu coloquei já as informações, ó, das massas, da força e coeficiente de atrito. E separei aqui os dois blocos, bloco A e B, para que a gente tenha a decomposição das forças, tá? Se fosse lá no princípio da dinâmica sem atrito, né, superfície inteiramente lisa, né, nós teríamos só essas forças aqui, ó. A força F aplicada em A, está dando o sentido do movimento, aqui na horizontal, ó, para a direita. Aí o A está encostado em B. Então A exerce uma força em B, que eu chamei de F em AB, e pela terceira lei de Newton, B aplica uma força em A, força de B em A, no sentido oposto, mas de mesma intensidade. Beleza? Só que não é isso que acontece. Por quê? Agora eu tenho que considerar o atrito. Então aqui eu tenho uma força de atrito de A e aqui eu tenho uma força de atrito de B. Beleza? Então é o seguinte, o que nós temos que fazer primeiro, né? Primeiro nós vamos decompor as forças que atuam em cada bloco. Não é? Lembrando que aqui na vertical, né, que ela não está na direção do movimento, tem a força peso e a normal de cada um dos blocos, tá bom? Então aqui se eu colocar, ó, no bloco A, atendendo à segunda lei de Newton, né, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Eu tenho que colocar todas as forças que estão atuando aqui, ó. Para a direita, a única que vai ficar positiva é o F, menos a força de atrito de A, menos a força que B aplica em A. Beleza? É igual a massa de A vezes a aceleração. No bloco B, eu tenho o seguinte: a força de A em B, positiva, que está a favor do movimento, menos a força de atrito de B. É igual a massa de B vezes a aceleração. Só que é o seguinte, vamos lá, vamos abrir um espaço aqui. É uma caneta. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, turma. Pronto. E eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que determinar o valor da força de atrito, né? Porque na hora que eu for efetuar o somatório aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Essas duas forças, força de A e B, de B em A, nós já vimos que tem o mesmo valor, mesma intensidade, sentidos opostos eu corto. Depois eu vou reutilizar porque é uma das forças que pede no exercício, tá? Então o que vai me sobrar aqui, né? A força F, que eu sei o valor, 12, menos a força de atrito de A, menos a força de atrito de B, que eu tenho que calcular. É igual a soma das massas vezes a aceleração, beleza? Que é o que a gente precisa determinar primeiro, para depois determinar a força de interação entre os blocos, tá? Então eu vou calcular aqui no canto a força de atrito, né? Então força de atrito de A é igual ao coeficiente de atrito, cadê ele? 0,3 vezes a massa de A, que é 1, vezes a gravidade no local. Vamos adotar o valor de 10, já que não foi dado no exercício, tá bom? Então, eu tenho o seguinte, ó, força de atrito de A, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 0,3, 3 newtons. Beleza? Agora vamos calcular a força de atrito de B. A força de atrito de B é igual a 0,3, que é o coeficiente de atrito,
vezes a massa, que é 2, vezes a gravidade no local. Aí eu tenho uma FAT de B, né, igual a 6 newtons. Aí agora eu posso terminar de calcular aqui. Vamos lá. O F vale 12, menos força de atrito de A, que é 3, menos força de atrito de B, que é 6. Soma das massas, vou ter a aceleração. Menos 3 com menos 6 dá menos 9. 12 com menos 9 dá 3. Tá? E aqui somado dá 3 também. Quando eu passar para lá, vai passar dividindo, eu vou ter 3 dividido por 3. Tá? Não se percam não. Menos 3 com menos 6, menos 9. 12 com menos 9, 3. Somar aqui tem 3. Estão multiplicando. Passa dividindo, 3 dividido por 3, 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Agora vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos ver o que o exercício pediu no final ali. Calcule a intensidade da aceleração dos blocos. Tá aqui. E a intensidade da força que A exerce em B. Força de A em B, ó. Vou pegar essa fórmula aqui. Tá bom? Então vamos primeiro aqui destacar. Essa é uma resposta. Tá? E vamos determinar aqui, ó. Vou pegar essa fórmula para determinar a força de A em B. Tá bem aqui separado, ó. Então, ó, força de A em B menos a força de atrito de B, que é 6, é igual à massa de B, que vale 2, vezes a aceleração. Aí eu vou ter o seguinte, ó, força que A exerce em B, que é a mesma de B em A, 2 vezes 1, 2. Menos 6 passa para lá e fica somando. 2 com 6, 8 newtons. Então, ó, estão aqui as duas respostas, né, às perguntas realizadas no exemplo. Beleza? Vamos ao exemplo 4, vamos lá. Então vamos ao exemplo 4, rapaziada. Ele é bem parecido com o exemplo 3, tá? Só que agora os blocos eles não estão em contato e sim estão ligados por uma corda que ficará tensionada, né? Então tem a tração de A em B e tem a tração de B em A. Então vamos lá, o exemplo 4 diz o seguinte: dois blocos A e B de massas M 1 kg e MB, né, 2 kg, respectivamente, estão apoiados numa superfície horizontal e ligados por um fio ideal. Uma força horizontal constante de intensidade de 12 newtons é aplicada ao bloco B e o conjunto entra em movimento. Tá? Estou considerando que já existe movimento aí. Determine a intensidade da aceleração dos blocos e a intensidade da força de tração no fio. Há atrito entre os blocos e a superfície, sendo o coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,2. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Então, rapaziada, como vocês já viram no exercício 3, né, esse daqui é bem parecido. Então temos que decompor aqui, né, as forças que atuam no bloco A e as forças que atuam no bloco B. Beleza? Para o que eu tenho as duas equações atendendo ali a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração, né? Então, ó, no bloco A eu tenho a tensão de B em A a favor do movimento, ó. Força foi aplicada aqui na horizontal para a direita, tá? Puxando o bloco B que está ligado por A em A, por um fio. Então, quando puxar B, vai puxar o A também, tá? Gerando uma tensão aqui na corda. Então, o que está para lá é positivo, o que está para cá é negativo. Então, eu tenho a tensão de B em A menos a força de atrito de A. É igual a massa de A vezes a aceleração. Em B, eu tenho a força F menos a tensão de A em B menos a força de atrito de B. É igual a massa de B vezes a aceleração. Aí eu tenho que efetuar a soma disso, né? Sendo que a atração, como é o mesmo fio, né, tem o mesmo valor, mesma direção aqui horizontal, só que sentido oposto. Então eu posso cortar, tá? Bom, eu tenho que calcular, determinar aqui a força de atrito que cada bloco exerce, né, com a superfície. Então vamos lá. Força de atrito de A é igual. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a massa do bloco vezes a gravidade no local, que novamente não foi dada, né? Mas aí eu já vou adaptar aqui para 10, tá? Com isso eu tenho a força de atrito de A igual a 2 newtons. Já a força de atrito de B, que também vai seguir a mesma informação ali de A, só que eu vou mudar a massa, né? A massa de B vale 2 kg. Então eu tenho 0,2 do coeficiente
vezes 2 da massa, vezes 10 da gravidade. Então, a força de atrito de B é igual a 4 newtons, tá? Então, vamos lá. Agora eu posso prosseguir aqui. Então, vai ficar o F, que vale 12, menos a força de atrito de A, que vale 2. Eu estou fazendo direto porque vocês já viram isso no exemplo 3, tá? Menos a força de atrito de B. É igual a soma das massas, né? Massa de A mais massa de B, que vai me determinar a aceleração. Menos 2 com menos 4, menos 6. 12 menos 6, 6. Tá? Então, se eu tenho aqui 2 mais 1, 3, 3 passa dividindo. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós vamos determinar a tensão na corda, né? Então, aqui, vou pegar aqui do bloco A, que está mais fácil, né? Então, tensão de B em A, mesma de A em B, vai dar a tensão na corda. Então, a tensão de B em A, menos a força de atrito de A, que foi 2, é igual a massa de A, que vale 1 kg, vezes a aceleração que nós determinamos, que foi 2. Então, 1 vezes 2, 2. Esse menos 2 que está aqui vai para lá somando. Eu tenho uma tensão na corda de 4 newtons. Beleza? Vamos ao exercício 5. Então, rapaziada, vamos ao exemplo 5, o último exemplo dessa nossa videoaula, tá? Ele diz o seguinte: considere dois blocos A e B de massa de 2 e 3 kg, respectivamente. O bloco A está apoiado numa superfície horizontal e é ligado por um fio ideal ao bloco B, que se move verticalmente. Aí tem a figura aí para vocês, tá bom? Considere a gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a intensidade da aceleração dos blocos é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito dinâmico entre os blocos A e a superfície horizontal e a intensidade da força de tração no fio. Então vamos lá, vamos fazer juntos. Bom, esse exemplo muda um pouquinho dos dois anteriores que nós fizemos, né? Que aqui agora eu tenho o B na vertical, o bloco B na vertical. Estão ligados por um fio, né? Então tem a mesma tensão, né? Mesmo valor, mesma intensidade, só que estão em sentidos e agora em direções opostas, né? Direções diferentes, na verdade. Então eu vou dar esse sentido aqui para o movimento e eles têm uma aceleração, tá? Então tudo que tiver nessa direção aqui, ó, indo para a direita e para baixo, fica com um sinal positivo na hora de eu decompor as forças. Tudo que tiver oposto, para cima ou para a esquerda, eu coloco um sinal negativo, tá? Então, na hora que eu for decompor as forças, ó, eu vou escrever aqui bloco A e bloco B. Importante decompor essas forças para tudo que o exercício pede, tá? Coloquei aqui todos os valores. Nesse caso, ele deu aceleração. Então, como eu sei que o atrito dinâmico, o coeficiente de atrito está dentro da força de atrito, eu só tenho uma força de atrito, né? Que é aquela atuante no bloco A. Então, eu preciso determinar essa força de atrito para chegar ao coeficiente de atrito, tá? Então, vamos lá. Vamos decompor aqui as forças. Então, para a direita, tem TBA positivo. Aqui a força de atrito fica negativa de A. É igual a massa de A vezes a aceleração. Em B, eu tenho a força-peso, está a favor do movimento, força-peso de B, positiva, menos a tensão de A em B, que é a tensão na corda. É igual a massa de B vezes a aceleração. Então vamos lá, vamos somar isso daqui, né? E vamos ver o que a gente pode fazer, ó. Tensão na corda tem a mesma intensidade, sentidos opostos, sinais opostos, então eu corto da minha equação, tá? Então vai sobrar o quê? Força-peso de B menos a força de atrito de A é igual a soma das massas vezes a aceleração. Aí legal. Professor, como é que eu vou calcular a força-peso de B? Assim, ó, força-peso de B é a massa de B vezes a gravidade no local. Massa de B é 3 vezes 10. Então a força-peso de B é igual a 30 newtons, beleza? Então temos mais uma informação aqui. Então agora a gente está ficando mais completo, né? Então aqui, ó, 30 menos a força de atrito de A é igual a soma das massas, 2 mais 5, vezes a aceleração, que vale quanto? 3. Né? Então, ó, 30 menos a FAT, 2 mais... Opa, aqui é 3, né? Corrige aí, a massa de B é 3. Então, 2 mais 3, 5. Eu devo ter feito a soma antes. 5 vezes 3, 15. Tá?
Ó, 2 mais 3 das massas, 5 vezes 3 da aceleração, 15. Tá bom? Força de atrito vai trocar de lugar aqui com 15, né? Para a gente poder ajustar aqui os sinais. Eu tenho uma força de atrito de ar igual a 15 newtons, tá? Então, vamos guardar ela aqui, porque agora a gente precisa fazer o quê? Determinar o valor do coeficiente de atrito. Então, eu vou usar essa fórmula, né? A força de atrito de ar. O que é a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade, ou seja, vezes a força-peso do bloco. Então, tem o seguinte, força de atrito de ar é 15, que é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, que a gente quer saber, vezes a massa de ar, vezes a gravidade. Tá? Então, aqui eu tenho 2 vezes 10, 20, coeficiente de atrito dinâmico, passa para cá, dividindo, ó. Vai ficar assim, 15 dividido por 20, beleza? Aí eu posso simplificar, não é? Posso dividir aqui por 5, né? Então, 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Não tem unidade de medida, tá? Então, 3 dividido por 4. O coeficiente de atrito é adimensional. O que nós precisamos calcular também? O que ele pediu no exercício, né? O quadro, esse meu quadro pequeno, preciso de um outro quadro. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui mesmo, pode ser esse daqui, essa primeira fórmula aqui, tá? Que é do bloco A. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou usar a caneta azul que está com menor aqui. Tensão de bem A, que eu quero saber, que ele pediu a tensão na corda, é igual, menos a força de atrito de ar, que nós calculamos, 15, é igual a massa de ar, que vale 2, vezes a aceleração. 2 vezes 3, 6, esse 15 vai para lá somando. Então, a tensão na corda, né? Ó, massa de ar, 2 kg. Aceleração, 3. Tá vendo? Estou substituindo aqui. Força de atrito, 15. Então, vai dar 2 vezes 3, 6, 21 newtons. Tá? Façam os exercícios do livro, né? Da página 276, exercício 3, e da página 284, exercício 23 e 24. Então, rapaziada, não esquece de seguir lá no Instagram, né? Prof, né? _Gabriel, _AK, e se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Até a próxima!